Então, a legalização e a regulamentação, ela é benéfica. E quando a gente propôs o projeto de lei, nós propusemos pensando nesses benefícios para a população. Obrigada, deputado João Willis. Deputado Osmar Terra, o Uruguai, já há quase um ano, legalizou o uso da maconha e reduziu as mortes por tráfico de maconha. Na verdade, zerou, de acordo com o secretário nacional de drogas. Isso é mentira. Bom, isso foi um fato... Tá, é uma mentira. O senhor me desculpe, eu tenho os dados do Uruguai, isso é mentira. Mas tudo bem, eu estou disposto a ouvir a pergunta. Desculpa, eu estou reproduzindo apenas o que foi dito pelo secretário nacional de drogas do Uruguai durante uma audiência pública no Senado em maio de 2014. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa declaração. Eu queria, assim, o deputado João Willis é uma pessoa que eu respeito muito, né, em muitas questões, em muitas bandeiras que ele defende, mas ele traz aqui um viés ideológico, né, de um ponto de vista filosófico em relação às drogas. Não é um ponto de vista científico. Né? Eu, como médico, me obrigo a trabalhar com a ciência, tanto na parte de epidemiológica quanto na parte de tratamento, de ver a melhor maneira de lidar com um problema que, na verdade, é uma epidemia. Né? A Fiocruz é a favor da liberação das drogas. E quando ela é contratada para fazer uma pesquisa, não podia ser diferente o resultado. Né? O presidente da Fiocruz, o pesquisador que fez a pesquisa, o doutor Francisco, defende a liberação das drogas. Fizeram uma pesquisa que demorou 3 anos para ter o resultado, custou 8 milhões de reais, e só saiu a público porque eu cobrei, pela mesa da Câmara, eu exigi o resultado, porque eu sabia que há 3 anos estava parada essa pesquisa lá. Na verdade, um dado, só para ter uma ideia da gravidade do problema, os telespectadores sabem da gravidade do que eu estou falando. Todo dia tem mais gente na rua usando droga, e todo dia tem mais gente usando crack, e todo dia tem mais assalto, latrocínio, vinculado às drogas. Né? A droga causa um transtorno mental, não é questão só do tráfico. A droga causa um transtorno mental que a pessoa não consegue controlar seus impulsos de maneira adequada. Né? Ela fica com uma confusão mental. O menino que está numa Cracolândia, ele não tem capacidade de discernir nada do que está acontecendo em volta dele. Né? Ele não é um ser humano com livre-arbítrio, né? Ele está com uma alteração, uma doença mental. A dependência química é uma doença incurável, ela não tem cura. A pessoa faz um esforço enorme para ficar em abstinência, se ela estiver se tratando, mas ela não tem cura. Depois que se estabelece, no início não. Por isso que tem usuários recreativos de tudo que é droga. Tem drogas mais pesadas, que é o caso do crack, que não acontece isso. Não tem usuário recreativo de crack. Né? Mas outras drogas tem no começo. Depois, com o uso habitual, as pessoas vão ficando... O cérebro se transforma, se formam novas conexões, se cria uma nova rede, uma memória daquela sensação da droga que nunca mais irá desaparecer. Por isso tem tantas recaídas. As pessoas têm recaídas. A maconha não é uma droga inócua. A maconha causa danos muito graves, não só para a pessoa, quanto para os outros. Né? A maconha ela é uma droga que é responsável hoje, na Grande Porto Alegre, por exemplo, uma pesquisa do Hospital de Clínicas mostra que ela é mais responsável por acidentes de trânsito com vítimas fatais do que o álcool. O álcool é a segunda causa e a terceira é a cocaína. Né? A maconha é a está na base do maior número de casos de esquizofrenia, né, que surgem. 3 a 4 vezes pessoas que ficam esquizofrênicas usando maconha em relação às pessoas que não usam. Ou seja, ela desencadeia a esquizofrenia. Ela é um gatilho para a esquizofrenia e para outros transtornos mentais. As pessoas ficam com déficit mental, déficit cognitivo. São as pessoas pior localizadas no local de trabalho, quer dizer, classificadas no local de trabalho em geral. Comparando populações, tem estudos acompanhando há décadas grupos de usuários de maconha e grupos que não são usuários. Do Ferguson, na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. E há uma diminuição, são as pessoas que têm menos diplomas, e não é por questão social, em qualquer extrato social. Né? Então nós estamos falando de coisas que causam transtorno grave. A maconha não está proibida, nem as outras drogas, porque os Estados Unidos mandou proibir, que é um mito que se tem aí. As drogas foram proibidas ao longo de séculos. As drogas já foram livres, todas foram livres. Até a humanidade entender, e as sociedades humanas entender o dano que elas causam, as tragédias sociais que elas causam, como estão causando hoje no Brasil.